Oi, e aí gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu vou começar esse vídeo dizendo a verdade, porque aqui nós trazemos apenas a verdade. Neste canal, você recebe apenas a verdade e só a verdade. O vídeo que era pra sair hoje não era nesse tema, não era pra ser um vídeo único e exclusivo sobre esse primeiro livro, que é Maxton Hall, Primeiro Salve-me. Vocês viram que na semana passada eu trouxe um vídeo pra vocês de quantos thrillers eu consigo ler em uma semana, correto? Correto. Para essa semana, eu queria trazer um vídeo de quantos romances eu consigo ler em uma semana, mas pra você que me conhece minimamente aqui neste canal, você provavelmente já chutou e chutou certo de que eu não consegui cumprir isso por uma razão muito específica. Gente, eu amo romance, com tudo que eu tenho, até dentro do meu gênero favorito, que é fantasia. Eu prefiro romantasia, que eu amo o elemento de romance bem presente nas fantasias, mas eu tenho um pouquinho de dificuldade quando o livro é único e exclusivo. Gente, eu tenho esse problema. Porque é um gênero que não me cansava antigamente, mas hoje em dia me cansa um pouquinho. Principalmente se eu julgar que o romance não foi assim, oh meu Deus, muito bem desenvolvido. Eu tenho coisas assim, um pouquinho questionáveis, assim, talvez, pra dizer pra vocês com relação a este livro aqui. Porque eu vi que é um livro que tem um pouquinho de hype. Eu não sei se foi mais por causa da série que tá saindo também. A galera gostou muito e eu estava muito animada pra ler ele. Inclusive eu vou ler o segundo dele, que tá aqui. Quando eu falo que romance é um gênero que me cansa um pouquinho se eu ficar lendo muito assim direto, ainda assim eu acho que é um excelente gênero assim pra fazer desintoxicação. Eu acho um excelente detox, principalmente se eu tô lendo tipo muita fantasia ou muito thriller ou o que for. Eu gosto do romance, eu acho que o gênero do romance é um gênero assim que me desintoxica. E é claro que eu fui pra Maxton Hall pedindo pra Deus pra ser esse conforto, pra ser esse detox. Como eu falei pra vocês, depois do vídeo de quantos thrillers eu consigo ler em uma semana, eu tava muito querendo fazer quantos romances eu consigo ler em uma semana, e pela média de páginas assim que eu consegui fazer com os thrillers, Maxton Hall, Salve-me, foi o primeiro livro que eu peguei pra ler nessa semana, e eu teria lido mais 2 também. Acontece que deu tudo errado. Nesse vídeo aqui, esse vídeo aqui vai ser um 2 em 1. Ele vai ser um vídeo que vai dar o meu parecer, não é uma resenha. Ele vai dar o meu parecer sobre o que eu achei do primeiro livro de Maxton Hall. E também ele vai ser um vídeo que vai explicar por que eu não consegui fazer isso que eu tinha me proposto a fazer, tal qual eu fiz semana passada. Gostaria que vocês falassem aqui embaixo o que vocês pensam a respeito disso, se vocês passam por isso também. E sem mais delongas, eu vou assim contar assim, um resumo bem resumido do que este livro fala. Este livro vai ter como protagonista a Ruby Bell. Inclusive, um parênteses aqui bem preciso, que se você viu o vídeo de semana passada, você viu que eu li um thriller chamado Boa Garota Nunca Mais, que é da trilogia Manual de Assassinato para Boas Garotas, e eu já não tava mais aguentando ouvir o nome Bell por causa da Andy Bell, do Jason Bell, da família Bell, e aí eu peguei Maxton Hall pra ler. A protagonista chama como Ruby Bell. Mas esse livro vai ter como protagonista a Ruby Bell, que é uma adolescente de 17 anos, que ela estuda numa escola assim bem de elite, é uma escola bem de riquinhos, mas assim é um pouco oposto do que ela é. Ela não é nada da elite, ela não é nada das riquinhas, a família dela é bem das humildes ali, bem classe média, e aí o que acontece? Contrariando toda a realidade em que ela vive, ela tem 17 anos, ela tá no último ano do ensino médio dela na escola, ela tem um grande sonho de ir pra Oxford, né, de ir pra faculdade de Oxford. Ela tá, oh meu Deus, como eu preciso ir pra lá. E aí ela tem um plano, assim, muito bem elaborado na cabeça dela, tá batalhando pra isso, pras notas dela serem perfeitas, imaculadas, e pra ela não ter, assim, cara, nenhum tipo de conflito. Ela não quer ter o nome dela sujo na escola com relação a nada, com medo disso comprometer a carta de recomendação dela, pra se for o caso de ela conseguir, né, Oxford. Inclusive, a chave principal do plano dela não é nem essa coisa de nota, não é isso também, mas o topo da pirâmide dos planos dela, pra ela conseguir uma boa carta de recomendação e ir pra Oxford, ela
ela colocou na cabeça dela que ela precisa ser invisível dentro dessa escola que ela estuda, que é Maxton Hall. Ela quer ser invisível, ela quer estar assim, fora de qualquer contenda, de qualquer situação constrangedora, assim, que vai comprometer o nome dela, que vai deixar ela em maus lençóis na hora de ela conseguir uma carta de recomendação. Só que os planos dela, assim, são ameaçados, de certa forma, no momento em que ela descobre um segredo meio peculiar, um segredo meio complicado de uma família que é, tipo assim, a elite de Maxton Hall. Por quê? Porque essa tal dessa família é a família de James Beaufort, que ele é o rei da escola, ele é simplesmente assim, o galã, todo mundo quer ficar perto do cara, todo mundo quer ser amigo desse cara, todas as meninas querem ser namoradinha desse cara, porque ele é a elite da elite, a família dele, no caso, os Beaufort, inclusive eu acho que é assim que fala o nome da família dele. O James, no caso, ele e a irmã dele, que eles são gêmeos, eles são herdeiros da família Beaufort, que são donos de uma empresa absurdamente bem sucedida, trilionária, são extremamente privilegiados e tal, e inclusive por causa disso, eles acabam sendo pessoas assim, extremamente fúteis. São pessoas que têm problemas assim, internos assim, na vida deles, são problemas assim, complicados, mas são coisas que eles acabam usando pra meio que sobreviver a essa vida de futilidade, exageros, droga, de certa forma, mais pela parte do James. E acaba que a vida do James e da Ruby Bell meio que se entrelaçam, porque ela fica sabendo desse segredo por parte de uma pessoa da família dele, e ele, como um bom fútil ridículo, pelo menos nesse início do livro, tá, gente? Pelo menos bem no início do livro, ele é uma pessoa bem das ridículas. Como um bom ridículo milionário, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar subornar ela pra deixar ela de bico calado, pra ela não explanar esse segredo horroroso que ela descobriu de alguém da família dele. Só que isso pra Ruby é muito inconveniente, porque exatamente o que ela queria que não acontecesse, aconteceu. Ela queria ser invisível. Ela queria não se meter em nenhum problema, ela queria não se manter em nenhum escândalo. Ela queria ser aquela pessoa que entra muito sacalada, assim, pra não ter a imagem dela comprometida e muito menos vinculada a pessoas problemáticas. E ela acaba entrando no meio desse emaranhado aí, se comprometendo demais, e acaba sendo realmente desafiador ela tirar o dela, assim, da jogada, depois que os caminhos dela com o James, eles se entrelaçam. Esse livro, ele tem uma pegada Enemies to Lovers, que é mais rivais, assim, que vira lovers, não é o meu Deus, super enemies, assim, não, porque não tem ninguém querendo matar ninguém aqui. Pra gente que é leitor de fantasia, tá muito acostumada a ver uma pessoa ali com a adaga no pescoço da outra ali e tal. Eles começam a conviver muito e de um jeito forçado um com o outro ali, porque, como eu disse, o James, ele é uma pessoa meio das ridículas no início do livro, e por causa de uma das ridiculices que ele fez, ele acaba sendo castigado, e um dos castigos dele, a consequência de um castigo dele, é acabar passando mais tempo com a Ruby Bell. E isso, assim, pra gente que tá querendo que o Enemies vire lovers, é realmente maravilhoso, mas eles estão odiando cada detalhe do tempo em que eles precisam passar juntos como um castigo, tanto pra ele, que causou a ridiculice por ele tá passando aquilo, e pra ela também, que acaba sendo castigada de gaiata. E aí, como um bom Enemies to Lovers, é exatamente essa coisa de eles se odiarem, deles se detestarem, e oh meu Deus, como a sua presença é a presença mais ridícula do mundo, e você é péssimo e eu te odeio, vai sair de perto de mim, até virar meu Deus, como eu te amo, não consigo ficar longe de você, a coisa toda. E eu amei. Da primeira página do livro até o meio do livro. Gente, da primeira página do livro até o meio do livro, eu estava alucinadamente apaixonada pela trama. A coisa estava rolando, a coisa estava se desenvolvendo de um jeito tão lindo, tão maravilhoso, que eu estava assim, ó. Acontece, meus queridos amigos, que nem tudo são flores. Do meio pra metade do livro, sempre tem aquela coisa, né? Sempre tem aquele esqueminha. No caso de Enemies to Lovers, eles começam se odiando. Aí depois, eles são forçados a conviverem juntos. E aí depois, eles começam a ver que eles não são tão horríveis assim, eles começam a se gostar. E aí depois, eles vão pro Lovers e ficam, oh meu Deus, como a gente combina, como nós somos lovers e a coisa toda. E aí depois tem um conflito, ou não é assim? Aí depois tem um conflito pra
bambear ali a situação, você fica com um quentinho na barriga, com aquela coisa de tipo assim, meu Deus, meu mundo vai acabar. E aí depois vem a solução. Eu falo assim, né, numa situação onde é livro único, normalmente é assim que acontece. E aí, por último, vem aquela coisa assim, que é o desfecho final, que é a coisa se resolvendo, depois da grande tribulação que eles passaram, eles vão super se resolver e beleza, o livro acaba. Só que isso aqui é uma trilogia. Eu tenho o primeiro e tenho o segundo. Não tenho o terceiro ainda. Por quê? Por quê, Jéssica? Porque você é pobre? Também, mas porque ele não foi lançado ainda. Eu recebi um desenvolvimento parecido com isso, mas com grandíssimos excessos, na minha humilde opinião. Eu achei que a autora, a Mona Kasten, passou do ponto em alguns momentos. Eu tenho um problema seríssimo que eu acho que eu tenho que ir no médico pra tratar, que é um problema de ter muita facilidade pra pegar ranço de protagonista chata. E não foi diferente com a Ruby Bell. Ela é aquele tipo de protagonista que eu, particularmente, já tô um pouquinho cansada de ver em alguns livros, que é aquela protagonista, assim, que, oh meu Deus, como eu sou decidida e como eu sou forte, como a minha opinião é forte, e aí ela, tipo assim, não troca de roupa se ela tem que te esculhambar, e aí a boca dela é atrevida mesmo, e lá. Nossa, Jéssica, mas aí você tá falando que você gosta daquelas protagonistas, tipo, super fracote, que fica chorosa, e oh meu Deus, como eu sou vítima da sociedade. Não, gente, não é isso que eu tô falando, mas é porque eu tô sentindo que os autores atualmente, eles não estão... Cara, é igual a vibe moreno sarcástico, tipo assim, todas as garotas de livro, seja fantasia, seja romance, seja thriller, seja o que for, elas têm essa pegada. Assim como a maioria dos interesses românticos dos livros, eles, na maioria das vezes, é o tal do moreno sarcástico. É aquela skin que eu tô sentindo que tá um pouquinho saturada, pelo menos pra mim, eu já não aguento mais. No início do livro, tava dando pra ignorar isso, no caso da Ruby Bell, só que passou de um certo acontecimento, que é quando eles meio que ficam lovers, assim, pela primeira vez, que tava começando a me estressar. E até esse momento, o James, contrariando tudo que foi vendido a partir da primeira página do livro, o James era meu personagem favorito da primeira página do livro até esse acontecimento, porque, cara, simplesmente a Mona Kasten transformou um cara fútil, um cara babaca, um cara chato, escroto, ridículo, num príncipe encantado. Gente, ele virou um príncipe encantado. Na minha humilde opinião, ele virou. E eu fiquei assim, que coisa mais linda de se fazer com o personagem, gente. Que transformação, que crescimento incrível do personagem. E até o meio do livro foi isso que eu recebi da parte dele. Então ele era o meu personagem favorito, o James Buford. E eu tinha um certo rancinho, eu tava com um certo rancinho, assim, dessa personalidade que ninguém aguenta mais, na minha humilde opinião, da Ruby Bell, mas tava sendo equilibrado, tava fluindo bem, tava na medida, tava, tipo assim, a balança tava muito certinha. Eu tava, tipo assim, furando madrugada. Eu li esse livro em 2 dias e os 2 dias, as 2 madrugadas eu furei elas. E assim, cara, nossa, tava muito bom. Só que a partir desse acontecimento, que é quando eles meio que entendem que eles são lovers mesmo, assim, e mostram um pro outro ali que eles vão mudar pro lovers. Cara, a partir desse momento eu tava tão feliz, mas 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 eu tava tão feliz. Acontece um BO ali com o James e com a família dele. E aí, tipo, cara, esse BO é justificado no primeiro ponto, porque a família dele realmente é uma família muito insuportável. Os pais dele... Aliás, muita gente nesse livro é insuportável. A família dele é insuportável. Os amigos dele são insuportáveis. Tipo, cara, são insuportáveis. Sabe aqueles amigos que, tipo assim, sabe aqueles personagens tão insuportáveis que começa a te dar geriza? São os amigos dele. Nossa, gente, aquela personalidade, assim... Pires, assim, profunda igual Pires. E não tava sendo diferente no caso da família do James, que o pai dele, nossa senhora, ele é péssimo, a mãe dele, tipo assim, a mãe dele eu passo um certo paninho em alguns casos, mas em outros também ela é meio chatinha, mas o pai dele não dá pra você passar pano em hora nenhuma, o pai dele é realmente insuportável. Cara, o mundo seria tão melhor se você não tivesse nascido. O pai dele é essa pessoa que você pensa isso. Por causa de um desentendimento que o James tem com o pai dele, por causa dos preconceitos que o pai dele está tendo com relação a Ruby, a coisa realmente fica feia, a coisa fica muito feia. Mas por causa de, nesse momento, dali em diante, a Mona Kasten simplesmente fala assim, nossa, mas cara, eu sei que já tem muitas pessoas insuportáveis no livro, mas e se a gente colocar mais uma? Ela simplesmente transforma o James, que ela fez um trabalho impecável transformando ele num príncipe encantado, num lorde perfeito, tudo na carreira de muita gente. Ele volta a ser, não vou nem falar que ele volta a ser um babaca, que ele fica 10 vezes pior. E cara, é uma situação que te estressa. Ele fica muito babaca.
Mas ele fica muito babaca com a Ruby. Um problema que ela não tem nada a ver com ele. Um problema que era pra ele ter resolvido com a família dele. Ai, mas é porque ele tava fazendo aquilo, porque ele tava tentando poupar a Ruby de certas infelicidades ali, total, por causa da proximidade com a família dele. Ah, gente, sério, com o desenvolvimento que o casal tava tendo. Ah, não, por favor. Eu achei que foi o momento em que a Mona Cassidy falou assim: ah, velho, ó, eu sei que eu tive um trabalho legal pra desenvolver esse relacionamento aqui, mas eu vou desenvolver porque, não tava bonitinho demais, só vamos deixar um pouquinho feio, tava muito bonitinho. E fica feio. Fica feio porque o James passa de príncipe encantado pra um escroto. Fica feio porque a Ruby Bell, ela passa de uma protagonista meio chatinha, mas tipo assim, forte, de certa forma, pra uma pessoa que tá arrastando a cachorrinha por causa do cara, porque ela deixa de ser uma menina bem resolvida com a vida dela, uma menina com foco nas coisas que ela tá querendo, e ela passa a ser uma menina chata que fica choramingando, assim, tipo, de raivinha. Por mais que ela quer dar um gelo, assim, no James, eu não senti que ela tava dando um super gelo nele, porque, tipo assim, cara, toda hora que o cara olhava pra ela, ela tava olhando pra ele. Toda hora que ela tinha a oportunidade de dar tiradinhas nele, ela dava. Aquela coisa muito dor de cotovelo, uma dor de cotovelo mesmo, sabe aquela dor de cotovelo? Aquela. Então era essa aí. Cara, ficou muito chato. E aí, como nesses casos tem aquele momento onde eles se reconciliam, onde a história volta pros eixos, aí nesse momento lindo, maravilhoso, a gente recebe o quê? Hot. Eu fiquei chocada. Só se eu tiver muito cega. Mas não tem parte alguma neste livro que te fala que esse livro é indicado para maiores de 18 anos. Até porque as crises, os desentendimentos que tem dentro dele é uma coisa extremamente adolescente, uma coisa extremamente teen. Pra do nada, eles reconciliarem em cima de um hot. Eu nem tava esperando. Eu tava achando que esse livro era indicação, tipo assim, mais 14, mais 16. Eu tava achando que era um livro mais 14 não, eu tava achando que era um livro mais 16. Ah, Jéssica, você acha que, então, o problema desse livro foi ele ter um hot pra, resolver o problema do casal? Não, o problema que eu vi no caso desse livro foi que, tipo assim, finalmente eles conseguiram reconciliar. Que pena que foi em cima de um hot, mas eles conseguiram reconciliar. E aí, no capítulo seguinte da reconciliação, gente, o James, ele passa de um cara chato, um saco de batatas, pra um príncipe encantado, Lorde Perfeito, dono de terras. E aí ele sai desse estágio pra se tornar um babaca escroto de novo. E aí depois ele sai desse estágio, eles se reconciliam, e aí ele volta a ser um príncipe encantado, dono de terras. E aí ele deixa de ser um príncipe encantado, dono de terras, pra voltar a ser um escroto babaca, cheirador. Disso aí que você tá pensando. Disso aí mesmo. Ele passou por um dilema, por um problema, assim, realmente meio complicado, mas eu fiquei pé da vida que, tipo, cara, diante da seriedade do problema que ele enfrentou no final desse livro, em vez dele recorrer à namorada dele, que ele falando que, tipo, cara, era a pessoa que ele mais amava na Terra, mano, vai nela! Conversa com ela. Pede a ajuda de quem realmente pode te ajudar. O cara vai em aonde? Nos amigos insuportáveis dele que ninguém aguenta. Ninguém aguenta os amigos dele. Cara, diante do problema que ele estava passando, ele foi pros amigos dele. E os amigos dele é aqueles amigos que gostam de dar coisinha pra você cheirar. É aqueles amigos que gostam de colocar alguns álcoolzinhos na sua boca. E aí você bebe. Tudo bem que ninguém obrigou ele a nada, não. Ele bebeu com a boca dele e pegou com a mão dele. Não teve essa de, fulano me obrigou, não. Aí a Ruby vai atrás pra saber o que tá acontecendo. Aí encontra ele no fundo do poço, mais uma vez. E o que me estressa nesse livro é essa coisa, tipo assim, ele faz uma cagada. Aí ela vira pra ele e fala assim, James, se você fizer isso de novo. Aí ele fala, não, meu amor, eu nunca faria isso com você novamente. Aí ele vai lá e faz de novo. Aí na hora que ele faz de novo, ela, James, se você fizer isso de novo. E aí ele fala, mas meu amor, eu nunca faria isso com você de novo. E aí ele faz de novo. Aí ela vira pra ele e fala, mas James, se você fizer isso de novo. Ai, eu não tava aguentando mais. Eu falei assim, para. Vocês estão me deixando com cabelo branco, vocês estão me deixando estressada. Pelo amor de Deus, que eu tenho que ler mais não sei quantos romances essa semana. E foi por causa disso que o vídeo de hoje é somente de Maxton Hall, porque por causa deste livro eu não consegui ler mais romance nenhum. Eu comecei a ler o outro, inclusive eu tô lendo ele e tal. Mas, cara, eu comecei a ler o outro e falei assim, vai ser só vocês dois mesmo, mas o vídeo que eu vou fazer nem vai ser de, quantos romances. Não, eu não consigo. Não consigo, eu gosto muito de mim, gente. Eu tenho amor à minha sanidade mental. E aí eu não quis, falei assim, não quero não, muito obrigada. Terminei o livro 5 horas da manhã.
Não porque eu acordei esse horário para ler, mas porque eu fiquei acordada até esse horário lendo. Dessa vez, tipo assim, não foi aquela coisa que tava me prendendo porque tava sendo uma coisa boa, não. Tava me prendendo porque eu tava passando raiva. Ah, não, eu fiquei muito chateada pelo que ela acabou fazendo com o James. Ai, Jéssica, calma, é uma trilogia, calma. Leia os outros livros, nos outros livros vai ter a amarração bonitinho, lá. Só que eu tô com medo. Eu tô com medo de ser uma coisa repetitiva, tal qual acabou acontecendo no livro 1. Eu tô com medo de ser aquela coisa repetitiva, de qual vira, sabe, vira cachorrada, do casal fazer o que quer com o outro ali, enquanto rola essa tábua de salvação de, ai, se você fizer isso mais uma vez, aí a pessoa vai lá e fala que não vai fazer, e aí ela faz, e aí depois se perdoa, aí, oh meu Deus, como eu te amo, aí depois se você fizer isso outra vez. Gente, se ficar nisso até o livro 3, eu não sei o que eu faço, sério. E é por causa disso que eu estou até agora me perguntando se o problema tá comigo. Nossa, isso realmente me deixou chateada. Isso realmente foi tipo, cara, eu tava gostando muito desse livro. Cara, eu tava gostando muito desse livro, em todos os aspectos. Eu tinha certeza, cheguei na metade desse livro e falei assim, cara, eu tenho certeza que esse livro vai ser um favoritado do ano. E você que tá me acompanhando nesse canal, eu acho que você tá sabendo que este ano de 2025 tá muito difícil de favoritar um livro, gente. Tá muito difícil, porque eu tô pegando uma pedrada em cima da outra, que tá assim, tá ficando exaustivo, tá ficando maçante. E esse livro eu achei, da metade pro final, extremamente maçante. É um tal de conserta personagem, destrói, conserta, destrói, conserta, destrói, conserta, destrói. Ah, poxa, eu acho, não tô mandando a autora fazer isso, porque o livro é dela, ela faz o que ela quiser. Mas eu, como leitora, adoraria ter lido um desfecho melhor do primeiro livro, não da saga, do primeiro livro, no caso do James. Eu acho que não tinha tanta necessidade de levar ele tão pro fundo do poço assim. Jéssica, mas o que aconteceu com ele realmente foi muito sério. E foi. Mas ele tinha namorada. Ele tinha uma pessoa que ele tava falando que ele amava. Ele tinha uma pessoa que ele jurou pra ela que ele nunca mais faria o que ele fez repetidas vezes no final desse livro. Isso eu realmente achei maçante. Me conta se vocês acharam maçante também. Adorei a experiência desse livro, da primeira página até a metade, mas depois é isso que eu falei com vocês. Terminei pra matar cachê. Marquei, assim, muitas paginazinhas. Mas, tanto que vocês podem ver que tá mais marcado no começo, do meio pro final já não tá tão marcado, porque começou a ficar maçante, começou a ficar chato, começou a ficar repetitivo. Então eu dei 3 estrelas pra ele, por causa das considerações que eu tive do começo até a metade, e foi isso aí. Bom, gente, essas foram as minhas considerações de Maxton Hall, o primeiro livro Salve-me. E me conta aqui embaixo se vocês tiveram uma impressão, se você leu, né, no caso, se você teve uma impressão, assim, parecida com a minha. Me conta quais foram as suas considerações, se você já leu. E se você nunca leu esse livro, leia, tenha a sua opinião, desenvolva a sua opinião sobre ele. Não é porque a gente, assim, acabou dizendo, oh, meu Deus, assim, decepcionei com uma certa parte do livro, ou decepcionei com o livro inteiro. Não é porque isso acontece que a gente tem que falar, tipo assim, não, então não quero não. Não, tchau, então não quero não. Porque às vezes você vai ler e vai achar nada disso que eu falei. A verdade é essa. Todo mundo aqui tem direito de pensar com a própria cabeça, então leia, tenha as suas próprias considerações, a sua opinião a respeito do livro. Volta aqui e me conta o que você achou. E é isso, gente. Me siga no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, curte esse vídeo. Se você não curtiu, e me conta aqui embaixo se você concorda comigo ou se você não concorda comigo. Se você tem vontade de ler a trilogia, né? Até o momento é duologia, mas vai ser trilogia de Maxton Hall. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.